Aquele que tem, lhe será dado ainda mais. Contudo, entretanto, todavia, porém, àquele que não tem, o pouco que tem lhe será tirado. Palavras de Jesus das quais nós podemos inferir o seguinte: nunca sejamos mesquinhos e precários com as coisas dos estudos. Sejamos maximamente responsáveis e generosos com as coisas do conhecimento. É isso. Boa noite, meu nome é Rony Júnior, sou servidor público e continuaremos nossas conversas alfabetizantes, porque se trata de alfabetização em letramento por imersão em mergulho cultural. Porque imersão é mergulho, e não é qualquer mergulho, é mergulho cultural. E se é para falar sobre alfabetização, falemos sobre alfabetização em letramento, visando as práticas sociais para a inserção no mundo do trabalho, no mundo dos estudos e no mundo da cidadania. No mundo e universo da cidadania. A partir deste vídeo, nós começaremos a tratar sobre trechos de um trabalho docente da professora Amélia Ranzi. Trabalho docente cujo título é o seguinte: alfabetização ou letramento? Mas antes de começarmos a tratar sobre o conteúdo deste trabalho docente, é importante trazermos algumas informações a título de contexto, contextualização. Para nós entendermos o que são as práticas sociais, que são os fins, as finalidades do letramento, é importante nós visualizarmos alguns exemplos. Imaginemos um indivíduo que ocupa um posto de trabalho na indústria de bens de produção, indústrias de bens de capital. Este indivíduo ocupa um posto de trabalho em um segmento e etapa da linha de montagem de tratores. Para ele se desempenhar bem nesta função, ele deverá manusear determinados textos. E para o manuseio destes textos, deste indivíduo serão exigidas determinadas competências de letramento e de numeramento. Este indivíduo, por exemplo, manuseará o maquinário, ele alimentará de informações o maquinário, ele programará a inteligência artificial. Este indivíduo manuseará textos que têm que ver com a ordenação dos recursos humanos dos trabalhadores na linha de montagem relativa a esta etapa e segmento da linha de montagem de tratores. Então, por exemplo, ele deverá manusear esses textos de ordenação dos recursos humanos. Para tal, dele serão exigidas determinadas competências de letramento e de numeramento. Pronto, vimos as práticas sociais visando a inserção no mercado de trabalho. Foi um exemplo. Agora, pensemos na inserção no mundo dos estudos. Imaginemos um indivíduo que está saindo do ensino médio e entrando no ensino superior. Ele cursará a faculdade de comércio exterior. Então, ele pagará, por exemplo, a disciplina e cadeira de introdução à economia política. Para ele se desempenhar bem nesta cadeira, dele serão exigidas competências de letramento e de numeramento para ele manusear os textos, por exemplo, de Adam Smith, os textos de Davi Ricardo, os textos de John Stuart Mill, os textos de Karl Marx, os textos de Keynes. Então, por exemplo, para ele manusear esses textos, ele deverá ter determinado nível de letramento e de numeramento. Pronto, inserção no mundo dos estudos, práticas sociais. Agora pensemos na inserção no mundo da cidadania. Imaginemos as eleições de presidente da República. Quando o eleitor, o cidadão, vai às urnas para votar no presidente da República, ele deverá ter manuseio do texto constitucional. Por quê? Porque é o texto constitucional que traz as atribuições do presidente da República. E aqui nos nossos vídeos de conteúdos cidadãos, nós sabemos bem que as três grandes atribuições do presidente da República são ser chefe de governo, ser chefe de Estado e ser chefe de serviços públicos federais. Enquanto chefe de serviços públicos federais, o presidente da República administra o orçamento geral da União. Enquanto chefe de Estado, ele lidera na ordem global a União e os agentes econômicos brasileiros. A ele
cabe o papel de articular, juntamente com a sua diplomacia, os acordos e as negociações econômico-financeiro-comerciais nas quais o Brasil se envolverá. Então, por exemplo, o presidente da República deverá ter competências, olha só, o nível de letramento do presidente da República, como é importante. Na ordem global, o presidente da República ele deve ter conhecimento sólido sobre economia internacional e sobre relações exteriores, relações internacionais e política externa. E o eleitor, como vai votar, ele deverá ter a noção de que cabe ao presidente da República ser chefe de Estado. Enquanto chefe de governo, o presidente da República, ele administra o orçamento geral da União e também, e principalmente, administra a política econômica, das diretrizes de condução da política econômica. Então, ele administra o governo do Estado Federal. Enquanto tal, ele lidera os destinos da economia brasileira. Pronto, compreendemos bem sobre as práticas sociais, que são os fins e as finalidades do letramento. Inserção no mundo do trabalho, inserção no mundo dos estudos e inserção no universo da cidadania. Temos competência agora para entrarmos no texto da professora Amélia Ranzi, Alfabetização ou Letramento, publicado pelo portal UOL. Vamos lá. Começarei neste vídeo e terminarei no próximo. Letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa literacy, que pode ser traduzida como a condição de ser letrado. Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Já o letrado é aquele que sabe ler e escrever e que responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita. Olha o que é importante aqui. Satisfação das demandas sociais de leitura e de escrita. Isso são as práticas sociais. Inserção no mundo do trabalho, inserção no mundo dos estudos, inserção no universo da cidadania. Alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita. Assim e deste modo, o educando deve ser alfabetizado e letrado. A linguagem é um fenômeno social, estruturada de forma ativa e grupal do ponto de vista cultural e social. A palavra letramento é utilizada no processo de inserção numa cultura letrada. Inserção numa cultura letrada. Para o indivíduo se inserir numa cultura letrada, ele deverá passar pela alfabetização em letramento para as práticas sociais de inserção no mundo do trabalho, de inserção no mundo dos estudos e de inserção no universo da cidadania. É isso, pô, não é difícil compreender. É um caminho, uma trajetória a ser percorrida. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, as discussões em torno dos estudos sobre letramento tomaram grande importância nos anos 80, nas áreas acadêmicas de educação e de linguagem. No Brasil, os conceitos de alfabetização e letramento se mesclam, se misturam e se confundem. A discussão do letramento surge sempre envolvida no conceito de alfabetização, o que tem levado a uma inadequada e imprópria síntese dos dois procedimentos, com prevalência do conceito de letramento sobre o de alfabetização. Não podemos separar os dois processos, pois, em princípio, em tese, o estudo do aluno no universo da escrita se dá concomitantemente por meio desses dois processos, a alfabetização e o desenvolvimento de habilidades da leitura e escrita nas práticas sociais que envolvem a linguagem escrita, o letramento. Muito importante observarmos que a inserção, o mergulho do indivíduo na cultura letrada passa pela trajetória e caminho da alfabetização em letramento por imersão e mergulho cultural, visando as práticas sociais de inserção no mundo do trabalho, de inserção no mundo dos estudos e de inserção no universo da cidadania. Continuaremos no próximo vídeo.